Incrível que pareça, assim, eu fiquei super calmo, porque eu também fico, né, acelerado quando tem as experiências de contato, fenômenos. E eu ainda mais. Já é acelerado, hein? Eu já estava em 420, sei lá. Sei lá. E aí, enfim, aí quando ela começou a bombardear ele de perguntas, e eu calmo, né? E ele aí só assim. Eu assim, segurando ela. Como porque, se fosse assim, Rose, calma. Quando ele chegou e falou, começou a falar com a gente, tocou a flauta, a Rose começou a bombardear ele. Então, eu tive um sonho e que falar da missão, dos alimentos, e parará, queria confirmar com você, queria saber se é real. Ele falou, sonhos muito reais. Muito reais. Sim. Sim. Aí a gente perguntou, então, queremos perguntar a você, porque na época nós estávamos indecisos se a gente ia montar a sede da empresa no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Porque um amigo de São Paulo falou, Marcelo, o Rio de Janeiro não tem estrutura para montar uma fábrica. Vem para São Paulo. E em São Paulo a gente tem um parque fabril, tem uma condição melhor, logística é muito melhor e tal. Transporte. Então eu fiquei naquele dilema, vou para São Paulo, fico no Rio aí e tal. E aí ela perguntou, Rio de Janeiro nós ficamos no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Aí ele falou assim, em todos os lugares. Não, ele falou assim, Rio de Janeiro. Não, foi a primeira coisa. A gente vai discutir um pouco aqui. Entende? Mas ele falou Rio de Janeiro. Aí depois... não, me desculpa, tá certo. Ele falou em todos os lugares. Ele falou assim, em todos os lugares. Aí foi quando... Aí depois eu falei assim, mas eu não entendi. Como em todos os lugares? Como? Aí ele falou, em todos os estados. Aí eu falei, mas essa não foi a pergunta. A pergunta que eu fiz foi Rio de Janeiro ou São Paulo? Aí ele falou assim, Rio de Janeiro. Pra gente se manter no Rio. Então, e ficamos no Rio ainda. E aí foi detonando de pergunta, né? E eu vou olhando pra ele, cara, eu só queria olhar pra ele. Eu não queria fazer perguntas. E ele pra ele. E ela ficou perguntando, ele virava pra botando mim. o cara na parede. Tem uma hora que ele ficou assim, Perguntei sobre uma amiga aí doente. ele falou assim, alteração na malha magnética. Não, mas antes disso. Voltem para a trilha. Aí a Rose falou, não, mas espera aí, você não respondeu as minhas perguntas ainda. Você tem muito que responder. Não, você não falou da cabeça. Vamos chegar lá. Tá bom. Que a Rose é acelerada. A Rose já quer ir pro... Calma. Eu quero pedir desculpa às pessoas, porque assim... Não, mas enriquece, eu quero falar dos detalhes. Ela já quer... Entendeu? Porque saiu uma cabeça. O que acontece? Cabeção. Teve um momento, né? Posso falar isso, né? Pode falar tudo. Tá aqui para falar tudo. Autorizado a falar. Tá autorizado para falar tudo. Teve um fenômeno que aconteceu lá que foi assim. Pra gente não foi assustador, mas a gente ficou assim, caramba, o que é isso? Quando ele estava falando com a gente, que a gente estava conversando com ele, ele ficou, teve uma hora que ele ficou em silêncio. E ele falava pausado, assim, parecia que estava difícil. E aí ele parou assim, daqui a pouco sai uma outra cabeça. E se forma gigante. E aí ela se forma aqui como se fosse 2 em 1, entendeu? E aí o outro cara que estava aqui... Como uma bola gigante. A cabeça dele Presa aqui vira... aqui no pescoço. Vira aqui pra ele e esses dois aqui começam a conversar, cara. E a gente sentado aqui olhando isso acontecendo na nossa frente, assim, a 3 metros. Eles começam a falar como se tivesse discutindo. E aí era uma voz assim. Aí o outro... Aí a Rose falou assim, vem cá, eu não estou entendendo. Aí ele pegava a flauta aqui, aí foi a hora que ele pegou a flauta de novo. A flauta é para ajustar. E tocava. E aí ele voltava para a cabeça e discutiam de novo, conversando. Era uma coisa assim que tava alguém Felipe, que tava instruindo esse cara. Que ele não podia falar algumas coisas. Que ele tava muito ali. Aí de novo ele foi. Não, e eu pedi de novo. Eu falei assim, olha só, eu não estou... Porque eu dizia assim, não tô tendo contato, eu quero falar com você. Por que você tá falando com essa cabeça na minha mente? Aí ele, de novo, eu falava, eu não estou entendendo. Ele calmamente virava, pegava a flauta daqui, virava a cabeça para mostrar que estava tocando a flauta. Aí voltava para a cabeça e começava a discutir. Ele fez isso 3 vezes. O que acontece? Isso daí é um sistema de comunicação. Não é que uma cabeça saiu, é como se fosse um holograma. Isso. E ele estava recebendo instrução. Isso. Que ele não podia falar. Exatamente. Ele estava dosando a conversa, porque o fato de ser um Marcelo do futuro, de repente, não podia falar algumas coisas.
Então não é que é uma tecnologia, como se fosse uma projeção, que nem Star Wars. Que se sai um holograma, ele começou a falar. E o cara segura a onda. Com certeza foi isso. Tava alguém ali de filme, porque exatamente. Pelo tom vai ver um outro Marcelo. pelo tom da conversa, que a gente Sim, não entendia, ele queria falar, era uma mas não conversa de podia. instrução, entendeu? O outro claro. tava assim, sim, eu não sei o quê. Aí o outro Ele tava dosando, calma. Aí Isso foi a aí. hora que aí a cabeça entrou, ajustou nele de novo, e ele voltou aí e falou assim, voltem para a trilha. Alteração na malha magnética. Aí a gente levantou, aí a Rosa, não, mas espera aí, eu tenho que fazer mais perguntas? Eu não tenho isso que você não respondeu. Não, você não respondeu, eu tô com uma amiga lá do Rio de Janeiro. Uma amiga doente, na época era parente da Conceição, tava muito eu doente. tô com uma amiga assim, tô precisando de ajuda de saúde, o que você... Ele falou assim, trabalharemos a saúde dela, mas voltem para a trilha, alteração no campo magnético. Aí o Marcelo também parou. Aí fomos aquela coisa toda, mas a gente parava, voltava e assim... Não, aí você pediu a... Foi um momento que... Foi a hora que eu perguntei. Eu falei assim, bom... Marcelo pediu missão. Eu vou falar com ele agora. Aí eu primeiro perguntei, né? Amigo... E até então eu sabia que era eu, né? Sim. Então, você não tinha se tocado que era você. Não, e a gente não entendeu, era muito similar, era mas só uma pessoa, não tinha o porque casal. ele não falou nada, né? Assim, você chegou falando, né? eu perguntei para ele, né? No começo, é que eu não lembrei de falar isso. Mas no começo eu cheguei, eu perguntei, quem é você? De onde você veio? De onde você veio? Qual a sua origem? Não falou nada. E ele ficou assim, só me olhando, em cima e embaixo. Assim, ó. Me olhando, me observando no chão, a cabeça. E eu fiquei, não vai responder? Eu fiquei quieto. Por educação, não perguntei mais. E aí teve no momento final, quando a gente estava assim, ele falou assim, olha, eu perguntei, olha amigo, já que eu estou aqui, eu queria saber de vocês o que eu posso fazer para ajudar o trabalho do Urandi, do grupo, e o que eu posso fazer. Aí foi a hora que ele se empolgou, né? Ele falou assim... Nossa, aí ele ficou Ele fez assim, 7 itens. Ele fez assim como... Ainda fez... Ele falou 7 itens. É bem o tipo dele, né? Depois que a gente foi pensar. Aí ele falou assim, 7 itens. Primeiro item... 7 itens. Falar das experiências de vocês para o os grupo jovens. Jovem. Magia do olhar, magia do jovens. sorriso. E foi isso, né? Magia do olhar, Foi magia do olhar, magia do sorriso, magia da voz. Da voz. Experiência de vocês para os jovens. Experiência de vocês para os jovens. Aí ele falou assim, televisão, mídia. Aí ele falou assim, televisão, mídia. Aí que ele falou assim, alteração na malha magnética. Voltem para a trilha. Voltem para a trilha. Aí eu falei, mas você ainda não falou tudo para mim. Aí ele falou, conversaremos lá. Conversaremos na trilha. Mudou Ele você me de enganou. lugar. Aí, o que aconteceu? Esse tempo foi mais ou menos uns 10 minutos, tá? Que a gente Eu acho pode... que foi até um pouco mais. Porque a sensação... o Gustavo A gente falou perde assim, meio a noção Perde a também, noção, né? perde a noção. Conversamos muito. E aí o que aconteceu? Quando ele mandou a gente voltar para a trilha, a gente saiu do ponto que estava, que a trilha para ele foi uns 5 metros. Sim. Então foi uma coisa Foi muito pertinho. profunda. Então quando nós caminhamos para a trilha e caminhamos em direção para sair da trilha... Tava o Gustavo, né? O Gustavo Era Gustavo e Guerra, Olávio, né? O Gustavo e O Olávio... Gustavo falou, mas vocês não tiveram O contato. Gustavo falou assim, ué, o que aconteceu? Vocês já chegaram, não tiveram contato? Eu falei, não, a gente estava lá conversando com Vocês o cara ali. estavam tempo zero, tempo Conversaram zero. ali. Ele falou, E não, ele- mas vocês foram muito rápido. Ele nos teletransportou, porque a gente não andou nada até o Gustavo. Você entendeu? Então, assim, A gente ele não andou curtou nada. o tempo da trilha. A trilha levaria Sim. mais 20, 30 minutos. Entendi. Quando nós Ele chegamos, levou, ele eu falei, sentiu. até a gente ficou super, ué, já terminou a trilha? Ué, mas o Gustavo já tá ali. Então essa sensação de que a trilha tinha acabado foi uma coisa muito forte. Mas Aí ele que ele subiu chamou pra o trilha. Urandi. E a trilha tem uns 500, 600 metros, hein? Ela não é curtinha. Não é curtinho. Mas a gente não andou nadinha. Pois é, olha aí. E aí ele chamou, ficou naquela dúvida, Aí o assim, Gustavo falou, mas o Gustavo, peraí que eu vou perguntar ao pessoal. Aí perguntou pro Urandi, Urandi. no rádio, o Urandi falou assim, deixa eu saber aqui, né? Que ele... Porque claro. ele tava com E ele falou assim, deixa eu saber aqui. Aí demorou um pouquinho, depois ele falou, olha, o contato vai se encerrar hoje no Marcelo e a Rose. Começa amanhã. Não vai ter mais contato hoje. Todos vão dormir. Mas amanhã, o Marcelo e a Rose iniciam os trabalhos na trilha. Amanhã começam de novo os trabalhos. Mas o Marcelo e a Rose tem que iniciar. Aí fomos... E a gente não tinha entendido ainda. Até então, aí saímos dali, né? Viemos pra cá. Eu não sei fomos se a gente pro falou auditório. de noite, fomos pro auditório. Fomos pro auditório. Até então eu não sabia que era o cara, né? Era um cara parecido, mas... até Mas então a não gente tinha pensou, certeza. poxa, o nosso só teve uma pessoa. Eu não falei foi assim, um pô, mas casal. cadê a alma gêmea do cara? Cadê não sei o quê? A alma gêmea não Quando apareceu, chegamos então, lá, será aí o Urandi poxa, falou... será que eu morri? Eu perguntei pro Marcelo. Aí o Urandi falou assim, olha, quando o ser não se identifica, quando ele não fala o nome dele, ou ele não quer se apresentar a aparência, o Totalmente rosto, né, aparece, muito, né? mas se esconde. Ele é você no futuro. Ele é Era você, você. Marcelo. Ele era você. Aí depois ele falou, você já veio algumas vezes aqui. Aí meu plexo ficou Ai, deu nossa. aquela coisa louca, né? Eu senti uma sensação assim, né, de
indescritível, né? Uma sensação assim. Aí começou no outro dia. No outro dia, nós fomos de novo levados para a trilha. E quando nós estávamos caminhando na trilha, ele já apareceu aqui na minha direção. Do outro lado. No lado esquerdo. Esse lado foi no contato foi no lado direito da trilha. No dia seguinte foi no lado esquerdo. Só que aí, quando nós começamos a andar na trilha, ele apareceu andando paralelamente comigo, Felipe. Ele andava junto comigo lá uns 5 metros, assim, dentro da mata, atravessando as árvores. Isso aconteceu comigo, no meu segundo contato. Ela me acolhia, me acompanhou, porque eu pedi para ela uma ativação física, tem que ser caminhando. Ela falou, caminha até as sondas, que o meu foi na estrada das sondas. Então ele estava ativando. Ela estava ativando você também. Eu comecei a andar e eu vi a Lia andando do meu lado, atravessando assim todo o mato. Mesmo. É isso. Exatamente. É a mesma coisa, estava ativando teu físico. E sabe o que aconteceu? Começou a ventar. E quando ele passava, as árvores também arriavam. Qual foi a sensação? E ficou tão longo. Qual foi a sensação, que a Rose fez eu lembrar agora, de um dia para o outro? O primeiro contato o dia anterior foi um contato assim, como eu te falei, né? Deu as pedras caindo e tudo. Depois o vácuo. E aquele vácuo. No dia seguinte, cara, parecia que tinha uma ventania no meio da mata. As árvores arriavam. As árvores faziam assim, ó. Acompanhavam ele. E ele andando assim, e aquilo foi um pouco, assim, teve um preparo emocional. Ele mandou a gente parar e depois andar. E aí ele falou assim, parem. Aí nós paramos. Mas dava medo. Ficamos de frente para ele, e ele ficou de frente pra gente, e aí eu falei, você quer conversar com a gente? Você quer falar? Ele falou, andem. Aí ele falou nada, ficou mudo. Depois ele falou, aí andem. ele falou assim, continue andando. Aí eu falei, tá bom, vamos andando, Rose, vamos andando. E ele andando do lado. Felipe, e aquela ventania, aquelas árvores tudo tão estranho. se movimentando assim, cara. Parecia uma coisa de desenho. A gente já teve uma experiência assim também. Sim. Um Então vento, é ativação. Ativação também. Foi com uma divindade que ela falou, vou fazer uma divindade. O Ura estava junto. Fica igual um tava desenho. Ura, Gustavo Guerra, meu pai, minha irmã, minha mulher, Ura. A divindade vai ativar vocês. Ela, sentem-se. Era um casal de divindade. A gente sentou, começou aquele vendaval, parecia desenho, parecia filme. Eu falei, que é isso? Todas se retorciam. Isso cara. Aí, tudo seco. Parecia um furacão ali. Isso mesmo, exatamente. Medo. Exatamente, aí, medo, isso aí. Aí eu falei assim, nossa, hoje está muito diferente. Aí nós fomos andando e a trilha, andamos muito. Nesse dia a trilha parece que ficou uma eternidade. Você não viu o cara andando aqui do meu lado, paralelo. Eu dava um passo e dava junto, assim, fomos andando juntos, sincronizado. E as árvores arriavam, e sincronizado. Aí teve um momento que eu falei, pô, ele não vai falar nada, né? Eu falei, Rose, ele só mandou andar e parar. Aí eu parava no meio da trilha e falei assim, amigo, você não quer falar nada? Nada. Ele continue andando. Olha. Eu falava firme assim, né, tal. E nós andando, e acabou a trilha. Quando chegamos lá nas marcas, onde termina a trilha, eu saí da trilha assim, eu falei, terminou a trilha, Rose, ué, o cara... Aí quando eu olhei assim, ele saiu da trilha também, que ele estava andando no meio da mata, né? Aí foi a hora que ele saiu no campo aberto assim, aí que eu olhei ele nitidamente assim, ele foi, estendeu a mão assim pra mim, assim. Deu um tchau. Aí a mão dele acendeu uma luz e se despediu, fez assim com a mão pra mim, ele virou de costas e entrou na mata e sumiu. Foi embora. Aí aquilo ali foi emocionante. Aí eu falei, caramba. Mas assim, o fenômeno não é que assusta, porque a gente fica empolgado com tanta coisa, mas a gente é uma preparação, né? Mas a gente tem que estar concentrado, focado, tem que estar máximo neutro, né? Procurar ser neutro. Imprescindível, porque a oscilação emocional atrapalha. Atrapalha. Então, assim, de um dia para o outro eu senti isso, né? Essa questão de neutralidade. E a Rose ficou mais acelerada, porque também mexeu com a energia dela, né? Ela ficou... Eu sempre fico. Sempre fico. Enfim, o que eu tiro disso tudo, Felipe, é um aprendizado muito grande, né? E a gente vê que todos nós temos a possibilidade, através dessas experiências que a gente está aqui relatando, e de outros também que eu também vi, né? O seu relato, de tudo que você também passou, serve também de exemplo para nós, que a gente tem que cuidar muito do nosso pensamento, entendeu? A gente tem que sair dessa prisão que a gente vive, dessa matrix que a gente vive hoje, né? Nessa 3D. Entender que existe essa realidade. E acreditar. Essa realidade que nós estamos vivenciando aqui, né? Que, pô, isso aqui daria mais de um filme de vários ficção filmes, científica, dava uma né? mega minissérie. Se juntasse todos os contatos de todos, então... Entendeu? É verdade. Aí tem pessoas que falaram, o Urandir faz coisa no mato, faz não sei o quê, que pode ser uma... Mas olha aí, né? Cara, a gente teve tudo isso. Como é que uma pessoa vai fazer um holograma de uma pessoa naquela Não tem como. É aquele negócio que o Ura falava.
Não tem como repetir o que acontece aqui, os fenômenos que os parceiros nos proporcionam. Nem Spielberg teria, o George Lucas teria os efeitos especiais para fazer, a tecnologia para fazer o que a gente viu por aqui. E não só pouca gente, eu estou falando de centenas de pessoas ao longo de 27 anos já, gente. Isso é toda hora, né? Sim. E cada um uma forma diferente. E o que eu percebi, né? Que eles são, realmente nos conhecem muito bem, sabe de cada um de nós, sabe a importância, eles têm um apreço muito grande. E estão conectados conosco. E até tem uma situação que aconteceu com a gente, que foi assim, quando a gente depois mudou para São Paulo, que a gente depois... Rio de Janeiro ficou complicado, né? Porque Rio de Janeiro é muito complicado para você trabalhar com uma indústria. Nós mudamos para o interior de São Paulo. E quando a gente mudou para o interior de São Paulo, o Marcelo era o desenvolvedor de máquinas. Então ele fazia máquinas pequenas e trabalhava com os produtos de extrusão. Mas a gente fez um investimento alto numa máquina de extrusão grande, que é a nível industrial. Quando a máquina chegou, né, Marcelo, era muito grande, mas ela sentiu medo de usar. Uma máquina importada, né? Veio da China, demorou para chegar e ela era cara, então era para a gente fazer os novos produtos, né? Modificar os produtos. E aí essa máquina chegou e o Marcelo tentava e ele não conseguia usar. 3 meses eu fiquei trabalhando na máquina. Porque é muito difícil não conseguia fazer você ser um extrusor, sabe? É muito complicado fazer o que faz hoje. A gente usa farinhas funcionais, né? A gente usa farinha de grão de bico, de beterraba. Quinua. Ninguém faz no Brasil o que a gente faz. Na verdade é isso, a gente está à frente por causa da missão, né? Aí o que aconteceu? O Marcelo tentava e o Marcelo não conseguia usar. Ele nunca conseguia. E aquilo foi me dando estresse. E aí toda vez eu falava, não, olha, a gente tem essa quantidade de meses, né? Porque temos produtos produzidos, mas a gente vai ter que entrar nessa produção. E ele, nada, Felipe. Aí chegou um dia que eu dormi e eu sonhei. Olha. E olha quem eu vi. Marcelo do futuro. Olha. Olha, não é brincadeira, porque eu não entendo nada de máquina, sabe? Eu não entendo nada. Aí eu sonhei que eu via com o Marcelo num carro branco. Com o Marcelo. Num carro branco, ele parava em frente a um celeiro. Olha só como os sonhos são reais, como o Ser disse, né? Como o Marcelo disse. Eu parei em frente a um celeiro gigante. E aí falei, Marcelo, espera no carro. Entrei no celeiro. Quando eu cheguei no celeiro, tinha uma garotinha assim. A garotinha tirou uma bala da boca. E Deus fala assim, come. Aí eu pensei, pô, mas ela tirou a bala da boca. Eu não comi, eu guardei a bala. Aí eu adentrei, passei por um corredor, quando eu vejo no meio do celeiro gigantesco, o Marcelo. Todo de branco. Era o eu do futuro. O eu do futuro, que não era o Marcelo. O Marcelo estava no carro. Aí ele começou a falar, aí ele falou assim, fale para o Marcelo. Olha, Felipe, ele falou todas as instruções dos parâmetros para utilizar a máquina que a gente tem hoje. Se um dia você for nos visitar, você vai ver qual é a máquina e esses parâmetros são. Existe um painel que tem vários parâmetros. Então eu não estava conseguindo, esses 3 meses não estava conseguindo ajustar, porque eu estava trabalhando com matéria-prima que nunca tinha sido usado nessa máquina. Na extrusão. Existe na indústria de extrusão, os salgadinhos, o milho e o trigo. Que é o básico. Que é desde a década de 30. Então já se padronizou a matéria-prima até hoje. Mas a gente não usa Só que isso. você usar matérias-primas que tem muita fibra, muita proteína nessas máquinas, não dava certo. Só que aí eu estava tentando. Quando eu comprei a máquina e vi que a coisa não ia dar certo, me deu um desespero. Porque era um investimento caro. Passava da ordem de 600 mil reais numa única máquina. Então eu pensei, caramba, se eu não conseguir fazer, estou ferrado. Então, quando ela teve esse sonho e ela falou que viu o Ser falar... E aí eu acordei... Não, e assim, olha como ele falou. Ele falou assim, olha, então, fale para o Marcelo. Aí ele falou pressão... quantidade de tempo. Ele foi dando ele falou, essa medida. Precisa, instruções precisas. Precisas. Porque ele falou com ele, eu não sei. Porque eu deveria ter falado diretamente com ele. Eu estava tentando e Mas não conseguiu. você é que tem a sensibilidade para o sonho. Talvez eu captei para passar. Estava com a mente fechada. Eu sempre brinco com ele assim, a missão é toda sua, porque sempre eles falam que é sua, eu só estou auxiliando. Joga a peteca para cima de mim. Aí ele passou, mas eram muitos números, sabe? Cada uma coisa. Aí depois que ele passou tudo isso, ele falou assim, de hoje em diante, ele se intitula O Fabricante. Falou isso pra mim. Aí eu terminei o sonho, acordei, anotei tudo. Chamei o Marcelo, mandei ele
fazer. Cara, quando ela me deu isso, eu falei assim, Rose, eu não tô acreditando. Eu isso nem aqui, sabia que tinha aqueles parâmetros todos. Isso aqui são os parâmetros da extrusão para eu Olha fazer que o loucura, processo. gente. Aí olha. fala, você Cara, foi fazer. eu vou pra lá agora, eu vou pra lá. Eu falei, calma, eu fui pra lá pra fábrica. Não, e aí depois eu voltei pro carro no sonho e eu quebrei a bala e dei um pedaço pra ele e consumi a bala. Isso foi no sonho, no extrafísico. A bala da boca da menina. O que acontece? Aí quando eu peguei esses parâmetros que ela deu, a velocidade, pressão, calor, umidade... Olha, eu não sabia nada, Felipe. Botei na máquina. Felipe, quando eu botei a máquina, botei a matéria-prima na máquina, quando saiu o salgadinho pronto, cara, eu não acreditei. Saiu cara. tudo pronto? Eu falei aí que eu vi que a coisa... Eles estão Sabe? tudo. E ele disse pra mim no final, vocês estão a um passo à frente. Olha. Aí eu entendi, a um passo à frente das outras indústrias que querem copiar. Você deu a outro passo à frente. Por quê? A gente estava com um processo produtivo de uma coisa que as outras indústrias brasileiras não estavam conseguindo fazer. Nós fomos pioneiros a fazer no Brasil a extrusão de proteínas veganas, né, e tal, pro pessoal, né, opções, né, que é a proteína à base de plantas, né? Sim. A gente fez girassol, e a gente foi copiado. de ervilha, a China nos né? copiou. Olha. Porque o que acontece? Consegui fazer numa mesma máquina que eles têm. Então, Sim. quer dizer, a máquina não é uma máquina que eu modifiquei nada. É os ajustes que foram feitos na máquina. Sim. Eu consegui fazer com matéria-prima. E hoje, eu consigo fazer 5 matérias-primas diferenciadas nessa máquina. Coisa que é padrão de mercado. No mundo inteiro, a Elma Chips, a PepsiCo faz produtos só apenas com um único ingrediente, que é o caso do milho, que é o milho transgênico e tal. E eu comecei a fazer produtos que levam matéria-primas, como, por exemplo, ela falou, que é alto índice de nutrientes, é a quinoa, o amaranto, a ervilha, o grão de bico, ervilha, beterraba, e não usa nada de produtos químicos, entendeu? Então, o que eu vi ali? Foi uma tecnologia passada. E é um passo à frente. Você tá entendendo? Todos nós. Alta tecnologia. Nós somos uma tecnologia. Eu, por exemplo, estou como eu sou o passado dele, né? Do eu do futuro. Sim. Então, o que acontece? Ele vem aqui, passa uma instrução, usou ela como um meio, né, de passar essa informação. Uma ferramenta. Né? Lá na trilha, com certeza, teve algum trabalho, né, de ativação ali, aquelas luzes, aquelas coisas que ele fez, foi ampliando mais. Então, assim, e teve outras situações que foram acontecendo, né? Que eu fui percebendo que eu estou recebendo esse apoio. E que eles auxiliam. Porque, assim, tem coisas que eu fazia e via a facilidade de fazer e que para outras situações do mercado estava muito além do tempo. Além do tempo, assim, teve um produto que nós fizemos que era a base de peixe, né? Foi o primeiro produto. Produto feito com peixe seco, que foi o tal. A gente estava além do tempo pro Então, mercado. quando eu fiz o peixe seco, quando eu levei para as lojas de produtos naturais, assim... aí a pessoa falou, Marcelo, que produto é esse? Meu Deus! A gente não conhece, quer dizer, as pessoas não estavam preparadas para um produto, um salgadinho que tinha peixe na massa, quer dizer, é uma coisa... E eu falei, caramba, ela falou, aí tem um lojista que falou, Marcelo, isso não vai vender, cara, você está dando um tiro no pé. As pessoas não estão preparadas. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, eu falei, é ruim o salgadinho. Mas ele era mas isso aqui vai ter que explicar muito, vai ter que escrever no rótulo que o produto de isso, que Eu falei, meu Deus, eu sentia que estava lá na frente. Aí hoje, quer dizer, isso foi há 10 anos atrás, 7 anos atrás, então hoje já está mais acessível, as pessoas estão com mais consciência em relação ao alimento. Muito mais, né? Você entendeu? Então, assim, o que eu percebi, eu e a Rose? Que os parceiros usam a gente, os parceiros usam nós aqui na 3D para fazer essa divulgação. Mas esse é o nosso papel, esse é que eu gosto de falar para as pessoas. Pessoal, a gente não está aqui, né, para ficar falando amor universal, abraçar a árvore, os seres maravilhosos, então ficar falando a luzinha. Não é para fazer esse tipo de discurso. A gente está aqui para mudar concretamente, introduzindo informações e tecnologias. Para o quê? Para melhorar a condição humana. É para isso, de maneira prática. Nossos amigos estão nos usando, não é? De maneira positiva, claro, com todo esse treinamento que a gente vem fazendo, todas as ativações que recebemos, todos e tal. Para quê? Para melhorar o nosso aparelho, para que a Rose consiga pegar a informação, repassar para ele da maneira, ele também ter as sacações. Tudo isso aqui é o resultado prático dos nossos treinamentos, das nossas interações, os contatos que ele teve lá atrás com o Rankstar, aquela com o Urandir que ele já cantou a pedra que ia acontecer, a missão 7 anos depois,
o contato com o eu do futuro, o eu superior dele, que é ele no futuro, físico, que veio cara a cara com ele, fez as ativações, repassou as informações, preparou eles para o quê? Para o que eles estão fazendo hoje. Trazendo tecnologia, trazendo inovação, alimentos super, vamos dizer, práticos, saudáveis, práticos, proteicos. Isso daí é que é o papel nosso de Dáquila, de todos nós aqui, trazer essa inovação, introduzir essa informação. Só que de várias maneiras, né? Sim, o nosso caso foi a alimentação. Exatamente. Tem outros que são na área de tecnologia. Isso. Né? Desenvolvimento. Exatamente, são várias áreas. Porque as pessoas às vezes assim, eu quero ter contato para ter contato. Não é isso. Contato é assumir isso é importante. Compromisso. Isso é importante. E levar a sério o compromisso. Muitas pessoas, mas eu não tive, você teve. Não é isso. Você viu, eu poderia ter tido só através dos meus sonhos. E eu poderia dizer assim, eu tive esse sonho aí, deixa isso pra lá, isso é bobagem. Não, eu levei a sério cada coisa. Por quê? Porque você tem que usar a sua intuição. Aí o Marcelo sempre fala assim, Rose, você nunca quis... o Marcelo tem até umas técnicas, né? Porque ele sempre teve contato, porque ele teve esse contato do futuro, ele já fez algumas técnicas. Ele pode até contar para ajudar o pessoal. Mas ele fala assim pra mim, Rose, por que você nunca falou ou quis ter o contato com o seu eu do futuro, né? Aí eu falei, olha, porque ela tá comigo. Porque ela fala comigo o tempo todo. Quando eu falo uma coisa assim ou não, eu sei que é o direcionamento do futuro. Eu sei que está falando comigo, eu sinto, eu tenho certeza. Então, assim, eu não estou preocupada se eu vou lá na trilha porque eu tenho que ter o contato com o meu eu. O meu eu já me acompanha, ele ri muito. Eu falei, você precisou de você.